Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas do Conto, aqui no palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco 3 pessoas super especiais. Uma vocês já não viam assim há algum tempo, não é, Josué? Vou passar a palavra, eles vão mandar um beijinho aí para casa. Susana. Olá, e aproveito para desejar um bom ano a todos, repleto de saúde e de muitas conquistas e muitos sucessos. E hoje, particularmente, estamos bem acompanhados pela Lira, razão pela qual o programa tem tudo para ser um afeto enorme. Obrigada, Susana. Josué. Olá, um beijinho para todos e uma boa noite. Olá, boa noite e... É boa noite, não é? Ou bom dia? Não interessa, é o que for. Nem é boa noite nem bom dia, é o que é. Olá e estamos de volta. O bom dia apanha amanhã, um bom dia tarde, apanhar noite, não é? o amanhecer e o corpúsculo da noite e o do dia e é isto mesmo. Olá, já não te há muito tempo. Fala! Diz qualquer coisa. Saudações aí para casa. Quando chegaste, eu já tinha partido. Esperei por ti até ao último suspiro do amor próprio. Odeio-me por te ter esperado tanto, por te amar tanto. Passei uma vida à tua sombra, na espera que me assumisses. Desejei tantas vezes ser eu a tua mulher. Não imaginas como dói ver-te passear de mão dada com ela, sabendo-te na minha cama e conhecendo todos os toques da tua mão na minha pele. Não percebes como matas a alma quando dizes seres só meu? Como ousas mentir-me assim, se a tua língua também percorre o corpo da tua mulher? Tantas promessas feitas depois do êxtase, tantas expectativas criadas e defraudadas com o adiar eterno de um para sempre. Parti em covardia. Deveria ter-te gritado a minha dor, não consegui. Saí da tua vida, na esperança de um dia vir a viver a minha. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e eu vou começar pelo Paulo. Por mim? Por ti. Ok, então comecemos. Pois, ao ler o texto, Tânia, mais uma vez estamos no domínio do amor, do desamor, da falta de compromisso na responsabilidade emocional, ou seja, alguém que não se comprometeu emocionalmente com outra pessoa. E dizer que no panorama do amor, o amor lança-nos sempre ou coloca-nos sempre em encruzilhadas. E mesmo que alguns possam ser caminhos ou labirintos que nos levam a finais felizes ou a felicidade, não deixa de ser sempre um labirinto. Darmos a outra pessoa ou colocarmos outra pessoa na nossa vida, no nosso mundo, é sempre um desafio e um risco. Então dizer que o que é que leva alguém a ficar com outra pessoa durante tanto tempo, mesmo sabendo que não é amada, alimentando-se de migalhas, não é? E aqui há uma panóplia de possibilidades. A companhia, às vezes? Sim, a companhia, por exemplo, a carência afetiva e financeira que poderá existir, o medo, a esperança que realmente a pessoa vai valorizar, que realmente a pessoa vai mudar, que a pessoa vai cumprir o que disse, porque pelo que se vê no texto que tu escreveste, não é? A pessoa estava a aguardar pela resolução da situação que não aconteceu. Portanto, essa pessoa acreditava, Sim. Não é, que este companheiro iria deixar a sua Sim. esposa Sim. ou a sua mulher, Sim. não é, para viver a sua conjugalidade com Sim. ela. Não acontecendo, a pessoa mantém-se naquele limbo, naquela esperança de que vai acontecer. E quanto tempo é muito tempo, não é? Quando se espera alguém que nos promete... No que se respeita a emoções, acho que o tempo não é contável. Este é um assunto que não é assim tão passageiro. Eu acho que é cada vez mais frequente haverem relações que são disfuncionais, onde o amor já não existe, mas ainda assim elas persistem, por N razões. E muitas vezes, quando estas relações não são funcionais, as pessoas têm tendência a refugiarem-se em outras pessoas, sabendo de antemão de que não vão ser responsáveis no campo afetivo porque não vão abandonar o casamento por N razões, mas ainda assim alimentam-se de relações extraconjugais e fazem, se calhar, neste caso, esta mulher que era uma amante, não era mais do que isto, era
um passatempo, digamos assim, acreditar que algum dia aquele casamento podia ficar disfuncional e deixar de existir. Eu, enquanto mulher, tenho uma visão um pouco, se calhar, mais fria em relação a isto, no sentido que, sendo isto tão comum, quantos nós conhecemos casos de situações pessoas que já viveram isto e de relações que existem onde há enamantes, estou a falar de homens e mulheres, atenção. Sim. E que a outra parte, neste caso a amante, passa o termo, tem esta esperança. Não vale a pena acreditar nisto, porque lá está, se eu me visse numa situação dessas, a partir do momento que eu tomava a postura de amante e que eu era responsável, digamos assim, pela ruptura de um casamento, vamos supor, eu tenho que me colocar num papel muito frio, que é, eu vou ser a próxima. Não sei se me fiz entender. Sim. Vou ser a próxima, portanto, não vamos criar, não vamos também romantizar as coisas, existem situações que sim, mas na verdade o que eu acho nas relações interpessoais que existem, ao contrário, o paradigma mudou, ou seja, ao contrário de há uns anos atrás, imagina, tu tens um relacionamento, as coisas não estão bem, e tu vais buscar às vezes a força, é um erro, mas vamos buscar a força a alguém de fora. E o casamento, não é, desmorna-se e de facto até às vezes há uma segunda relação que corre muito bem até ao fim. Mas eu acho que isto é quase uma utopia nos tempos de hoje, porque as pessoas estão tão básicas, tão rarefeitas no campo emocional, que vão refugiar-se de passatempos, porque aquela relação vai existir. Se ela é relação, no termo certo da palavra, não é. E isto é comum, isto não é assim tão raro nos tempos de hoje. Enquanto mulher, claro que é assim, ela tem que viver a sua vida, e ainda bem que ela tomou esta decisão de abandonar, e sim, não é preciso dar voz. Às vezes o silêncio é a melhor resposta que nós damos. E, portanto, ela e qualquer outra pessoa que a gente conheça nesta situação, tem que se permitir a viver a sua vida e não em função de outros, porque nós já sabemos de antemão, e isto é tão comum. Eu conheço tantos casos assim, que honestamente eu também se calhar não tenho a palavra confiança e as palavras esperança muito ao de cima, porque eu gosto das coisas muito práticas, e na verdade isto era uma utopia hoje em dia, porque as pessoas alimentam-se disto. Acontece muito isso, há cada vez mais casos. E, por exemplo, às vezes pessoas que estão sós, sabem que não podem ter uma relação com a outra pessoa, mas escolhem aquilo, só para companhia ou sujeitam-se a isso o resto da vida. Exatamente, pode ser Ao contrário desta personagem que decide-se ir embora, há umas que dizem, ok, eu permaneço na tua vida nesta condição, aceitando esta condição de que não sou a tua mulher oficial, isso também é verdade, e que sou a amante. E às vezes há pessoas que esperam a vida toda à espera do fracasso do casamento, até que um dia tenham uma hipótese, e por uma casa vezes acabam por esperar a vida toda e nunca chegam até nada. Okay. Sim, e também depois existe depois. A questão é que estamos a falar de energia, amor é uma energia, e tu até podes ter a coisa controlada no início, mas depois isto não é matemática, e a verdade é que as energias vão trilhando caminho dentro de nós, e muitas pessoas depois acabam por perder a sua quase autonomia total, porque ficam subjugadas àquele sentimento que elas voluntariamente se comprometeram a ficar, mas depois já não as satisfaz e até as diminui e reduz. Sim. E depois tens também o outro lado, tanto homem ou mulher, que não quer dar o passo em ficar com aquela pessoa, mas também não a quer deixar partir. Exatamente, e deixa sempre a porta entreaberta. Também lhes dá poder, também lhes dá este tipo de controle sobre o outro e também de ego, porque eu não te consigo dar mais do que isto, ou não quero, mas também não quero que tu partas para outra pessoa, porque não suporto a ideia de tu estares a receber cuidados, porque na verdade, quando nós falamos de amor, falamos de compromisso, falamos de nutrição, falamos de colo, de cuidar do outro, não é? De crescer com o outro, na verdade. De acrescentar. De acrescentar ao outro. Na verdade, quando tu partilhas a vida com uma pessoa, partilhas para que isso te possa fazer ainda mais feliz. Não tem que ser a tua felicidade total, mas tem que ser mais um acrescento à tua felicidade. E a verdade é que se calhar estamos numa fase em que desaprendemos a respeitar o outro, desaprendemos a amar o outro e se calhar desaprendemos a amarmos também, porque também nos permitimos tantas exato, coisas, é isso, é essa parte importante. Eu acho que esta mulher desamava-se, digamos assim, no sentido que se ela aceitava isto, de antemão, isto não é amor, primeira coisa. E segundo, quer dizer, é como tu disseste bem, as migalhas de afeto e de atenção em substituição daquilo que é
a força motorista, que é o amor. E de facto é sujeitar-se a isto. Ela própria, por mais esperança que pudesse ter, não é? Ela própria, sendo ela uma mulher autónoma, independente, capaz, também tinha que perceber que de facto isto não é viável, não é? E a dor que isto deve causar também. Eu acho que há pessoas que têm uma capacidade de manipulação, ajuda, e há pessoas às vezes que é muito mais fraca, que se deixa ir naquilo e naquelas promessas e... Sim, as teias de manipulação são todas muito distintas. E a gente até pode pegar um bocadinho e vamos se calhar desenvolver um bocadinho cada uma dessas personagens aqui. A gente pode falar até em 3, não é? A gente pode falar na amante, a gente pode falar no homem e na mulher, não é? Há uma mulher que aqui... Sim, que a mulher às vezes até pode saber e aceita. Exatamente, pode saber e pode não saber. E às vezes há casos que aceitam, já aconteceu, de casos, por exemplo, caso houvesse o divórcio, se calhar para a mulher ia ser mais complicado ficar sozinha com os filhos e então aceita aquela vida e vão... Eu conheço uma situação que a mulher descobriu que ele tinha uma amante e ela decidiu continuar na relação, mas pronto, continuou na relação e começou a ser mais exigente. Então, ele oferece-me, na altura oferecia-lhe ouros e coisas assim, oferecia-lhe assim joias, ele oferece-me isso, eu sei que ele tem uma amante, ele oferece-me isso. Tens uma amante, então também tens que te esmerar mais naquilo que tu Sim, também já ouvi uma vez na boca de uma pessoa que sabia que o marido tinha, mas dizia, eu serei sempre oficial. Epá, cada um coloca-se no... Não é? Como também conheci ao longo do tempo, conheci 2 situações pronto, neste caso foram filhos que contaram que os pais abusavam sexualmente das irmãs e a mãe sabia. Ou seja, e permaneceram nisto. Isto já são coisas muito antigas, mas e de repente, ou seja, isto é tudo tão complexo e tão vasto. E as pessoas às vezes gostam de se alimentar e criam a sua própria verdade para o conforto também da sua emoção e da sua alma. Mas, por exemplo, a gente agora está aqui a falar no papel desta mulher. Podemos ter uma mulher que tem conhecimento, como estávamos aqui a referir, tem conhecimento da situação e pode até, ok, tudo bem, eu sei que isto acontece, e até a gente também fala muitas vezes do relacionamento aberto e se calhar até os dois se permitem a ter este tipo de relacionamento. Mas também acontece, e se calhar acontece mais vezes, o outro não saber, não é? Sim, deve ser o mais comum, não saber. Uma das coisas também, acho que às vezes as pessoas acomodam-se tipo naquilo e... Mas sabes, chega um ponto da sua vida que começam, tipo, se for para cada um ir para o seu lado e recomeçar do zero, às vezes as pessoas chegam a uma ideia de que sabes, já não têm... E hoje fala-se muito também que há casais que não se separam, ou então às vezes até separam-se numa condição muito desagradável, que é separam-se e ficam a viver na mesma casa, porque financeiramente tem menos, já não há capacidade financeira para cada um se sustentar em casas distintas, ou um ficar só com o carro todo da casa. Pelo meio há os filhos, pelo meio há o património, pelo meio há a pressão social e tudo isso. Mas também familiares. Mas vamos também aqui abrir um bocadinho mais outra janela, que é, será que ainda faz sentido? Será que ainda faz sentido as famílias? Será que as famílias estruturadas como estão ainda fazem sentido? Será que isto não é realmente a pontinha do iceberg que está completamente a vir ao de cima, em que as pessoas obrigam-se a ficar umas com as outras porque a sociedade assim se estruturou, mas será que não está tudo muito mais desligado e se calhar muita gente já não quer casar. Não quer casar porque entende que o compromisso do casamento, pelo menos à igreja, não é? As mulheres normalmente têm sempre aquele sonho de entrar, porque é o mais parecido com uma rainha que entra de uma princesa, a Cinderela que entra que vai até o altar, naquele castelo que é a igreja, e então há essa fantasia. Mas depois o registro, claro que o casamento por civil, porque é um contrato, não passa disto um contrato, não é? Porque o maior contrato seria a palavra. A palavra que havia antigamente dizia isto é contrato, isto vale como um papel escrito. Agora já nem o papel escrito vale com esse poder, com essa força. Mas se calhar tudo está em mudança e já nem sequer faz tanto sentido assim o que nós estamos a querer ainda manter. Eu acho que o que tu estás a dizer faz todo o sentido, aliás, porque... Não estou a dizer se concordo ou não concordo, estou a dizer sim. que eu penso que isto é um espectro. Em termos sociológicos, o que tu estás a dizer faz muito sentido, aliás, porque a Igreja Católica é que impõe a monogamia, porque por natureza nós não somos seres monogâmicos. E ele impõe a monogamia, porque para evitar os filhos bastardos e as doenças sexualmente transmissíveis, para poder conter aqui. E por isso, ok,
é monogamia, tu só tens um parceiro para a vida, depois ainda as mulheres não têm prazer na relação, pronto, essas coisas. Sim, sim. E a verdade é que, como nós somos garantidamente à nascença seres monogâmicos, é natural que a nossa natureza, quando a sociedade também influi e os valores e os padrões comportamentais e tudo isso já começa a ser muito mais questionável e há realmente diferenças significativas, que se calhar algumas das nossas características mais primárias e primitivas também venham ao de Não, cima. e há aqui uma crescente muito importante que é, fomos apanhados pelas redes sociais. Não é? E isto fez um boom na nossa vida, ou seja... Falamos uma vez sobre isso, sim, que as pessoas acabam por não se dedicar tanto porque têm muita facilidade através das redes sociais. É tão confortável. E é mais fácil desistir às vezes do que lutar para aquilo que tens e vais procurar a oferta generalizou-se, ou seja, toda a gente está a um clique da outra pessoa. E isso faz com que, de repente, as pessoas tenham perdido... Sim, até como se costuma dizer, para haver traição hoje em dia basta ter um telemóvel com dados móveis. Sim. É verdade. Antigamente não era assim. Sim, mas é isso. Por isso tudo mudou. Nós estamos mudados porque tudo mudou à nossa volta. E então nós estamos a querer continuar a manter os conceitos de uma realidade que está em mutação. Está completamente alterada e nós ainda estamos na pontinha da cauda deste trambolhão que está a ser a vida moderna, porque na verdade está tudo diferente. Incluindo na política, não é? Sim, tudo diferente. Sim. E podemos amar, eu agora estou a pensar aqui no homem, este homem até pode amar a mulher e amar a amante. Amar no sentido de amor romântico, não é? Sim, esta questão de dizer que não há amor como o primeiro, ou que nós só podemos amar uma pessoa de cada vez. Eu nem concordo com isso, porque nós amamos todos os dias tantas coisas e tantas pessoas ao mesmo tempo. Eu sou um apaixonado por tantas coisas. Estamos a falar de paixão, não estou a falar de sexualidade, no dizer que eu quero consumir aquela pessoa, mas tu enamoras-te de tantas pessoas, de tantos pormenores, de tantas coisas e ainda bem que vives apaixonado, porque isso é viver apaixonado. Por isso, mas também somos racionais e somos inteligentes para isso mesmo, para podermos controlar os nossos ímpetos e impulsos e isso tudo. Diz. Estás a falar em apaixonado, eu li outro dia uma frase que achei piada. E diz ele assim, pergunta, então, e ele disse, sinto-me apaixonado. Uma pessoa tem que morrer de alguma coisa. E então, pegando nisso, não é a paixão, não é às vezes, não é? E achei piada agora, estás a falar, e lembra-me daquilo que eu li, e ele dizia, estou apaixonado, sempre temos que morrer de alguma coisa. E a paixão, não é? E o amor, propriamente dito, faz-se, e se calhar até faz sentido o que vocês estavam a dizer, ele poderia amar estas mulheres, estas duas mulheres, amar, ou sei lá, identificar-se com elas de formas diferentes e não deixariam de ser, porque há tanta estranha forma de amar também. também. Paulo dizia, eu tenho dois amores, não é? Exato, e ele também não sabia bem, já ele estava confuso qual deles é que havia de escolher e aí era o Marco, portanto... Agora, obviamente, por exemplo, se te perguntar, Susana, tu queres partilhar o teu amor com outra pessoa? Não, claro que não. Josué, tu, estás a dizer, isto varia de pessoa para pessoa. Agora, numa forma geral, eu penso que nós estamos a querer tapar o sol com a peneira, que é, nós estamos a querer manter as coisas certas como sempre foram, quando nunca foi certo e nunca será certo, porque tudo é energia e nós estamos em movimento e, por exemplo, eu vou ser sincero, quando vejo, por exemplo, quando olho, assim, esta pessoa meteu um coração nesta pessoa, já é um começo, já é um aponto que os estabeleces com a outra pessoa, não é? Ou seja, se tu não tivesses qualquer tipo de carência ou não tivesses qualquer ímpeto, não colocarias vias e não colocavas. É impossível hoje sermos santos com as redes sociais, porque está tudo tão espelhado, tudo tão acessível, que as traições acontecem mesmo sem ser sexuais, não é? Mas acontecem regularmente, porque as pessoas enamoram-se, porque as pessoas falam, porque as pessoas conquistam-se, porque as pessoas ficam presas, porque no fundo o amor é uma prisão. Nós aprisionamos dentro do outro e pretendemos que o outro se aprisione dentro de nós. Quando o outro efetivamente não se aprisiona, isso é que é uma chatice. Porque assim, eu coloco-me dentro do outro. Ainda há bocadinho dizia ali o amigo, estava a dizer que as relações precisam de chão. Uma árvore precisa de solo para se sustentar. Eu preciso de chão. Quando se diz, não vamos viver com expectativas, bolas, não pode ser. Eu preciso de chão. Eu preciso saber que estou a enraizar-me dentro daquela pessoa e que eu poderei frutificar, que vou florir, que vou exalar perfume, que vou abrir-me ao mundo e que tenho aquele chão. Isto não é egoísmo, isto é partilha, isto é relação. Porque no fundo é a relação, não é?
E também saber que o outro está a crescer dentro de mim. Porque o amor, na verdade, o outro não me acrescenta nada. Eu levei algum tempo a compreender isso, mas percebi que eu é que sou a medida do meu amor. Quando eu me dedico ao outro, o sentimento que eu sinto não vem do outro, vem de mim. O que eu sinto, o sabor do meu amor é meu. Agora, o outro pode-me realmente dar os acordes para que eu possa dar esta nota ou aquela, este tempero ou aquele, não é? Esta cor ou outra tonalidade. Mas tudo está dentro de mim. Por isso, eu serei sempre mais responsável do meu amor do que o outro é. Porque ele é meu. Mas nasce em mim, mas nasce com os olhos postos no outro. O outro faz-me sentir este amor, este sentimento. Sim, e quando tu não tens esse outro lado, nada faz sentido. Sim, e mais importante que aquilo que eu sinto é aquilo que aquele outro me faz sentir. Cada vez confunde-se um bocadinho. Exatamente. O que é que eu sinto por ti e o que é que tu me fazes sentir. E nesta Sim, o outro dualidade... faz-te sentir, mas de qualquer forma, Susana, é tudo teu. Sim. O que ele te faz sentir é teu. Sim, e voltando ao tema da traição, a traição é uma escolha. Não há aqui voltas a dar. É uma escolha. E como qualquer escolha, tem consequências. E também depende de como é que nós, ao fazermos esta escolha, lidamos com isso ao fim do dia, sobre a nossa melhor conselheira, que é a almofada. Certo? E também acho que entra aí outros valores, que é, poderia acontecer uma vez, duas, não, eu acho que isto é tão recorrente. Há um ditado que diz: trair e coçar é uma questão de começar. E, portanto, quase que entra-se naquele aspecto que trair torna-se viciante. A pessoa experimenta o que é que a traição lhe dá-lhe uma nova visão, dá-lhe um romance diferente, dá-lhe experiências diferentes e depois quase que se torna num vício. E aí dá-lhe uma validação. É uma validação externa e infelizmente as pessoas vivem muito na base daquilo que é as validações. Mas isto é o que eu estava a falar há bocadinho, acontece devido à facilidade que a gente tem de adquirir outras pessoas. Eu acho que acontece devido à falta de caráter. Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que às vezes é mais fácil. É uma escolha. Procurarem fora do que chegares a casa e sentares-te e conversares, resolves um problema que tens na porta para as redes são abertas. E então, como há facilidade de ir buscar outra pessoa, eu acho que as pessoas optam, olha que o problema que está em casa fica, quando eu chegar, a outra pessoa já está a dormir. Sim, porque as pessoas estão carentes, as pessoas estão subjugadas, as pessoas estão desiludidas, as pessoas estão desencantadas, as pessoas estão vazias, estão frustradas. Eu não estou a dizer que é tudo igual, mas é uma questão de opção, ou seja, é uma questão de caráter. Porque eu até posso ter mundo todo à minha volta e eu não faço por caráter. E até tu podes ter, a pessoa que está contigo até pode fazer, mas tu não fazes igual porque tu dizes, não, eu não sou igual. E muitas vezes tu pensas, nesses casos, tu pensas no outro, naquela pessoa. Esta aventura vale a consequência de poder perder esta pessoa? Se a resposta é não. Então eu não me vou aventurar com uma coisa que pode ter uma consequência, que é perder alguma coisa que me é preciosa, não é? E depois também é sempre uma escolha. E depois e que dor é que posso provocar a esta pessoa se isso acontecer, não é? E a própria pessoa que trai. Nós pensamos muito na pessoa que é traída. E a pessoa que trai? Às tantas, a pessoa que é traída consegue-se reerguer mais do que a pessoa que é traidora. Tem que tirar a paz, não é? Exato. Mas de qualquer forma, há sempre muitos ingredientes que levam a que isso aconteça, não é? As coisas têm consequências e, na verdade, energia gera energia e tudo isso. Nós não estamos aqui também para... estamos numa só de explanar o que é possível. E tudo é possível. E às vezes acontece e eu sinto muito amor para a pessoa com quem estou e tive uma relação sexual. Sim. Sexo, não estou a falar de amor, não fiz amor. Mas mesmo assim compreender isto não é fácil. Não é? Tive sexo, é carnal com esta pessoa. Mas a minha afetividade está contigo. Eu amo-te a ti, mas tive sexo. E às vezes, pronto, isso é muito difícil balizar o que é traição, o que é para outra pessoa, mas que não eu tem consigo ter uma visão, isso é muito discutível, porque às vezes discuto isso também com as minhas amigas, isso é muito discutível, o que é traição, mas... na minha perspectiva, sexo é das traições menores. Na minha perspectiva, para mim, traição maior é traição de emoção. Eu gosto de estar contigo, tu és doce, sei lá, coisas que a gente desenvolve em termos afetivos. Outra coisa é carne, é sexo, não é? Que é. Mas vocês não estão a participar. Eu senti que vocês estão tipo a apanhar bonés. Não, atenção. Neste caso, apanhar um gol. Atenção, são perspectivas. Sim, não, eu estava a digerir aquilo que ela estava a dizer. Eu tenho um bocadinho essa perspectiva, mas com a minha amiga tem uma perspectiva completamente diferente. Ela acha que é menos traição não haver contacto físico
Não, a atração começa com muito mais mas eu do que penso isso. que o grande slogan aqui, ou o grande problema é o físico. Quando há a conexão física, quando há o contato físico, aí é mesmo traição. Agora, trair porque estás a conversar, trair porque estás-te a sentir atraído, porque estás enamorado, porque estás... isso não é. É o começo de... Mas o físico, quando há o contato, pronto. Aí é a traição consumida. É engraçado, porque eu mas isso é a minha perspectiva. Tu também vês isso? Não. Mas o que é que tu vês? Para mim, traição não tem que haver, não tem que haver só o contacto físico. É verdade. A traição para mim começa antes. É caro. Com um bocadinho. Não, a Susana ainda está bem pior. É tudo. Susana, é tudo. Olhaste para isto, chega. Tu estás a falar do perfume da fulana, para isto. Já está dentro de ti o perfume, acabou. Não, sabes que não é isso que eu estou... Não, sabes que não é isso, mas para mim é. Para mim, traição não tem que haver contacto físico, intimidade sexual. Para mim, traição começa antes Para disso. mim, traição é mais não haver intimidade sexual do que a intimidade sexual, para mim. Porque essa questão de partilha de afetos, partilha de emoção, para mim é alguma coisa mais profunda. Mais profunda, a parte sexual é apenas uma necessidade física. Animal. Se for uma necessidade física animal e consigo compreender melhor do que uma alimentação de todos os dias falar com aquela pessoa, de mandar bom dia, como é que tu estás, pensei em ti quando acordei. Mas vamos para encerrar este episódio. Vamos. A questão é, imagina, tu estás com outra pessoa ao lado e estás no telemóvel, bom dia, acordei, pensei logo em ti, tens outra pessoa ao teu lado. Sim. Isto para mim é mais traição. Mas então vamos voltar àquela questão do que tu sais vais para uma festa, sei lá, conheces uma pessoa... Tens ali um vibezinho, tens ali um intercourse, não é? Ali uma relaçãozinha sexual. Pronto, foi caro, nunca mais se falam, nunca mais se vêem, nunca mais se viram. Pronto, foi muito sexual. Nós estamos a falar de coisas muito complexas, não é? Porque na verdade... São visões diferentes, faz parte. Sim, claro que sim. Nós estamos a abrir janelas e a falar sobre coisas. De qualquer maneira, atenção, voltando atrás. Sim. Eu ia ficar muito triste se o meu companheiro me fizesse isso, mesmo que fosse só um contacto sexual. E depois ainda tem esta questão, que é, há pessoas que pensam, por exemplo, os dois. Ela pode ter fome. Mas ele só vai comer papo seco todos os dias. Em sentido em que... Ele come papo seco. Que estou a dizer no sentido em que eu conseguia compreender melhor e era capaz de perdoar. Sim. A outra de falar em afeto e em emoções e teria muita mais dificuldade. Sim, mas depois ainda tem esta questão, que é, nos dois, por exemplo, acha que deve e pode saltar a cerca, e a outra pessoa, seja homem ou mulher, não. Epá, isto aí... Não, mas existe isto também. Isto é tudo muito grande para realmente podermos... A gente tem aqui mais 3 minutos só para falar um bocadinho da perspectiva que tu desenvolveste no início, Paulo, que eu acho muito interessante, que é quando se fecha a porta. Quando a gente tem alguém preso por um fio muito tenue, muito frágil, em que a outra pessoa diz, pai, preciso mesmo que me digas, eu tenho alguma hipótese no futuro de ficar contigo. A gente está a falar de quanto tempo até tu terminares o teu relacionamento? E a pessoa é fugidia, é evasiva nas respostas e vai sempre, isto vai acontecer, garanto-te que quando vamos estar juntos. Vai acontecer e acabam esperar. Isto é aquela promessa. Entretanto, tem muito que perdi a minha vida, quero recuperá-la, quero voltar à minha vida, não é? Exato, porque a questão é que depois isso é tão injusto e tão ingrato, não é? Tu prendes alguém na tua vida quando tu sabes que, como tu disseste, mais uma alimentação de ego do que propriamente. É falta de caráter. É essa questão de um amar altruísta que diz, ok, gosto muito de estar contigo, dás muito prazer nos momentos que estou contigo, mas eu nunca vou deixar a minha mulher, por isso. Com essa informação faz o que tu achares melhor. Eu não quero que tu vás, mas a verdade é esta, eu não vou deixar a minha mulher. Ok? Mas passa a ser uma escolha dela. E passa a ser uma escolha dela. E não aqui sempre um jogo, não é? De qualquer forma é uma escolha de dois. Ela escolhe ficar e ele também. Mas ela escolhe ele e a mulher. Mas ela que faz com que ela escolha ficar. A mulher no meio disto tudo não sei se saberá ou não. Sim, exatamente. E ela será sempre tipo uma vítima dentro deste processo em que de repente ela pensa que está com o homem inteiro ao lado dela e não está. Isto é tudo tão complexo. Mas como estavas a dizer que é uma escolha deles os dois, ele é que ilude aquela pessoa para que faça aquela escolha que quer.
Sim, claro, e ela também se permite iludir, que fica ali à espera que vai acontecer, quando também ele vai-lhe dando sinais, passa um mês, passa 2, passa 1 ano, 2 anos, de repente não acontece, 3 anos, ela está nisso, quando é que vai acontecer, não é? Por isso é que eu digo, quanto tempo é, não é? Quanto tempo, sim, quanto tempo, sim. Quanto tempo estas é o coisas, tempo eu acho que estas coisas ou é ou não é. Porque também já, às vezes, quanto mais não é, aí é que nunca é mesmo. Porque não é. Eu conheci uma pessoa que teve tanto tempo numa relação assim que nunca aconteceu. Sempre nesta Sim, de... vai deixar, nunca deixou. Não, isso não acontece. Mas ela viveu iludida daquilo. Não era iludida, ela estava apaixonada. Ela estava enamorada daquela situação, daquela pessoa. E acreditava piamente a tal esperança que ia acontecer. E acabou por não acontecer. Lá um dia ele disse, olha, nunca vai acontecer. Mas ele disse depois, mas só ao fim de 2, 3 anos. Okay. E na verdade tu ficas ali parado naquele limbo. E ela precisava, se calhar, que essa afirmação tivesse acontecido muito tempo antes para ela, se calhar, também... Mas depois, ao mesmo tempo, também acho que ela viveu. Sim. Não é? Enfim, a vida não é fácil. Eu acho que deves tirar sempre o lado melhor das coisas, mesmo quando não é fácil. Porque senão acabas por ser vítima duas vezes, outras vezes, ou sempre. Mas só para concluir aquela questão que pegámos há bocadinho, mas então é possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo? Eu acho que sim. Mas isso sabe que por exemplo, eu conheci há muito tempo no serviço... Por isso é que se fala em poliamor também. Conheci um rapaz que, quando veio cá, era mais velho do que eu, mas ele disse, eu estou a viver, e mostrou lá uma fotografia, vivo com 2 rapazes. Disse, então vocês são 3? São um trisal! E eu fiquei tipo assim, uau, eu achei aquilo incrível, viver com 3. Eu disse, com 1, que sou só eu, é uma coisa, com 2, já é incrível. Com 3 já era fenomenal! Tipo, 4 mãos para limpar a casa, para fazer comida, para coisa e tal. Era espetacular. E de repente tu ficas assim, 3, mas quem é que vive a 3 por aí? Estás a ver? Isto também é romper com tudo. E nós vivemos assim, amordaçados, com medo, porque depois tornamos tipo monstros, ou porque de repente tu és... tu afinal quem é que tu és? Pronto, e nós não somos muitas vezes autênticos, nem connosco, nem com o mundo, porque cada vez mais... Passamos pelo nosso processo de socialização que nos obriga a viver numa determinada conformidade, não é? Sim. Muito bem. Beijinho muito grande e até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Como habitual, em todos os anos passados, ele celebrou o aniversário de seu pai e, num voo de memória, viajou até à sua infância. Recordou-se da canção de embalar que ele lhe cantava todas as noites para lhe proteger do medo do escuro. Avivou a lembrança dos joelhos esfolados e do beijo quente sobre a ferida para lhe atenuar a dor. Sorriu ao perceber-se que hoje canta a mesma canção de embalo aos seus filhos, escrita para afugentar os monstros da noite, que os beija sobre as feridas conquistadas nas aventuras, à semelhança do que seu pai lhe fazia, que ainda acredita, pelos ensinamentos empíricos de seu pai, que o amor cura tudo. Foi tão amado que ama profundamente e agora ensina a amar. Muito bem, Susana. E quase que no complemento do texto anterior, a palavra amor, aquela força motriz que move tudo. O amor tem uma força poderosa e o amor aprende-se e herda-se. É um privilégio quando tu recebes amor, desde que chegas aqui a esta vida terrena, e quando tu recebes o amor e valorizas o amor, que eu posso recebê-lo em criança e não valorizar, que não foi o caso, claro. Olha, por exemplo, eu adoro animais e isso deve-se ao facto da minha mãe ter um amor incondicional por animais e ela passou-me esse testemunho e eu passei isso aos meus filhos. Isso é quando eles tiverem filhos que de certeza também vão ser apaixonados por animais, porque o amor lá está, herda-se, não é? De diferentes formas. E feliz daquele que consegue ser amado e pega neste amor e consegue replicá-lo. Neste caso seria um pai com o filho, mas podemos replicar o amor de diferentes formas e com diferentes pessoas. E é tão bom quando conseguimos recordar a nossa infância, carregada de afetos. Nós somos aquilo que outrora um dia nos fizeram ser.
O nosso passado faz parte de nós, não é à toa que a psicologia é uma ciência que estuda de antemão qualquer transtorno na fase adulta, vamos sempre recuar até o passado daquela pessoa e está provado, não é, cientificamente que o nosso passado diz muito do nosso presente e do nosso futuro e infelizmente temos muitos distúrbios, transtornos, desequilíbrios que advêm de um mau passado, de uma má infância, quase todo ele desprovido daquilo que é importante. E sim, acho que a gente tem que... Já se começa também agora a falar nesta leitura do eu, não só a minha infância, mas também gerações passadas, não é? No âmbito das constelações familiares, mas já se começa a falar muito acredito nisso, da forma como isto também nos define no presente, não é? Não só quem nós fomos na nossa infância, mas quem é que foram os nossos antepassados. Claro, faz todo o sentido. E que raízes, não é? É que Exato. trazemos também desses antepassados. Muito bem. Josué. Tu que és pai, podes relatar um bocadinho aqui o que é este papel, não é, de pai na sociedade? Eu falo um bocadinho por mim, por exemplo, com o meu pai, quando eu nasci, o meu pai dedicava-se muito ao trabalho e sabes, nunca tive muito o meu pai à minha volta. A minha mãe cuidava sempre da gente, de mim e da minha irmã. Quando o meu filho cresceu, eu quis tentar estar sempre à beira dele, sabes, eu sentia sempre a falta do meu pai. Às vezes, por exemplo, numa festa de escola, às vezes num passeio ou isto ou aquilo. Eu lembro que o meu pai, por exemplo, nunca... A minha mãe ainda hoje em dia fala nisso muitas vezes, porque ela agora faz, por exemplo, ao meu afilhado e fez ao meu filho, e a gente nunca fez. Me dá a fralda, dá de comer, ou brincar mesmo um bocadinho, ela não fazia. E eu, como nativista, tentei fazer isso com o Tomás, e acho que é muito importante, e acabo... Às vezes há coisas... Olha, vou-te dar um exemplo. Há uns tempos atrás, eu levei o Tomás à escola e tinha um colega dele que estava na paragem à espera do autocarro e demos boleia ao miúdo e depois o Tomás começou ali a falar com ele e então o miúdo disse que achava engraçado, porque é verdade, eu vou levar o Tomás todos os dias à escola. E então ele estava tipo quase a mostrar, a querer dizer que tinha pena do ser pai não fazer aquilo com ele. Para ele, este gesto do pai levar o filho à escola é amor, não é? Às vezes que a nossa viagem é 10 minutos, 10, 15 minutos todos os dias. Mas eu acho que aquela viagem que lhe acaba por ser importante e marcante para ele um dia mais tarde. Claro. Penso eu que seja assim. É isso que constrói memórias, é isso que depois constrói. Uma vez... Eu, uns anos atrás, tive um Jeep e ele era pequenino, ele tinha talvez 3 ou 4 anos, e ele às vezes lembra-se a gente passar num sítio, só pai, a gente não tivemos aqui uma vez quando o Jeep ver tutunhas, tipo, são coisas assim, que eu às vezes já nem sequer me recordava disso, e ele não se esquece. Na memória. E é engraçado, vocês dois falam duas coisas muito interessantes, que é nós, enquanto agentes de socialização, nós podemos até replicar, não é, aquilo que foi a nossa infância feliz, não é, as figuras que nós tivemos dos adultos na nossa vida, os agentes de socialização que nós tivemos, quer sejam pais, quer sejam educadores, mas também nós podemos, por carência, não ter tido aqueles agentes de socialização que nós gostaríamos de ter tido, mas quando somos nós que temos a oportunidade de ajudar o outro no seu processo, queremos suprimir essas lacunas e aquilo que nós achamos que não foi suficiente quando éramos crianças. Isso é muito bonito do ser humano, essa capacidade de replicar aquilo que sentiram que lhes fez bem, mas também de conseguirem acrescentar, enquanto agentes de socialização, as lacunas e preencherem as lacunas que sentiram no seu próprio processo. Portanto, isso é muito bonito, nós termos essa percepção de que somos claramente agentes de socialização. Esse conto acaba por falar um bocadinho sobre isso. O que é isto de socialização? É o processo através do qual são-nos dadas as informações sobre a cultura, valores, padrões de conduta, conhecimentos relativos a uma determinada sociedade, para que a gente se possa inserir nessa sociedade e viver em conformidade. E acrescenta agora aquele lado menos bom, mas que também tem que ser dito, que é aquele que não recebe e depois não consegue. Não consegue replicar e só vai dar. Não conseguem. Pois é isso. Sim. Não é? Existe isso. Sim. A questão é que a socialização nos quer fazer é realmente nos preparar para viver em sociedade, dentro daquilo que são os padrões de conduta que consideram que uma determinada sociedade considera válidos. Portanto, recuando ao conto anterior, quando nós falamos na nossa cultura, na nossa sociedade atual, realmente essa questão das relações extraconjugais são, no nosso caso e na nossa sociedade,
acabam por ser mal vistas, não é? É uma conduta que não é uma conduta transmitida pelo processo de socialização, no sentido que é algo que as pessoas devam fazer, portanto, é reprovável, porque a sociedade reprova este tipo também de relações, e isso é transmitido através deste processo, que durante algum tempo funcionava muito bem como controle social informal, das pessoas fazerem aquilo que era expectável. Hoje em dia funciona bastante menos neste sentido, e por isso também existem outras formas de controle social mais oficiais, como os tribunais, por exemplo, não é? E portanto, então temos aqui, neste exemplo, pai para filho, não é? Entre pais e filhos, este processo. E Paula, realmente tu também naquilo que tu fazes no teu dia-a-dia acabas por ser um forte agente de socialização, porque uma coisa que é importante sabermos em relação a este processo é que ele é um processo que é vitalício, portanto ele acompanha-nos ao longo de toda a nossa vida. Nós estamos constantemente em fases de processo de socialização, sinto que a socialização primária é realmente a mais importante, que acompanha aqui a nossa infância e juventude, mas também, efetivamente, em qualquer idade nós estamos a ser socializados, estamos a ser agentes de socialização. Pois, em relação a este texto, a este conto, realmente a figura do pai, ao longo do tempo, nunca é a mais visível. O pai é sempre o elemento da família que fica mais nos bastidores, não é? De qualquer forma, vou falar da minha experiência de filho, e o meu pai sempre foi um pai presente sem ser presente, ou seja, como? O meu pai não... A mãe é que, por exemplo, ia às notas, a mãe é que ia à escola, a mãe é que vestia, a mãe é que cuidava, que o pai dizia assim, isso é com a mãe, mas o amor do pai era tão grande como o da mãe, porque, por exemplo, o meu pai sempre me privou de ir trabalhar com ele para a lavoura, para as terras, e poucas vezes fui, porque ele dizia, ficas com a mãe. Eu ajudava a minha mãe na escola a lavar os quadros, ia varrer o pátio e essas coisas, mas isso é amor. E o amor tem muitas roupagens. E, por exemplo... Mas na altura sentias como amor? Sim, sempre senti amado, mas agora consigo compreender e fazer o contexto disto tudo. Okay. E realmente ver, os meus pais deram-nos a nós, aos filhos, muito mais do que tiveram. E eles replicaram coisas. Por exemplo, nós não somos muito, damos beijinhos e tudo, mas não era muito de abraços e beijinhos. Muito embora o meu pai chegava à casa e dizia sempre, onde é que está a mãe? Ou então dizia Fátima. E ela lá vinha e sentava-se no colo dele, dava-lhe beijinhos, e depois ela preparava uma bebida para ele, e ele depois ia para a lavoura, que ele vinha dos serviços florestais, e isto era um exemplo de amor. E foi e é que está dentro de mim, e que me alimenta. Mas depois tu tens o amor, por exemplo, colo, o amor afeto, dos abraços, que tu precisas do toque, o amor toque. Tu tens o amor palavra, por exemplo, as palavras que validam. Sim, continua a fazer isso, filho, que estás a fazer bem. Se fizeres assim, corre bem. E esta força que também que é um amor que te solidifica por dentro, tu tens o amor à ação. E este era realmente um amor muito presente na nossa casa, que é, o meu pai cuidava a terra como que se cuida um jardim. E a gente tinha de tudo da terra. E tinha as galinhas, tinha os porcos, tinha as vacas, e a mãe cozinhava aquilo tudo, que ainda cozinhava e ainda cozinha magistralmente bem, e o amor servia-se à mesa. Eu sentia que aquilo era um privilégio, nós termos aquela comida tão saborosa, do pai cuidar de tudo para ter, não nos faltar nada. E isto é amor, isto é a expressão para mim, mais do que ter um beijo, um abraço, para mim isto era um amor visível, palpável, e não era compensatório, não era no sentido, olha, vamos-te compensar porque não damos um beijinho, não é isso, mas o cuidar, Ou cuidar da terra para poder cuidar de vocês. Sim, exatamente. O vestir, o sentido da responsabilidade. Às vezes eu estava na cama e de inverno o meu pai ia para a lavoura antes de ir para os serviços florestais, e às vezes estava tanto vento e chuva e trovões, e eu ficava na cama, meio a dormir, meio acordado, e dizia, pá, o meu pai vai agora para a lavoura e está a fazer trovões. Oh, não, senhor, cuida dele, protege-o. E eu às vezes dizia, pai, também gostava de ir com o pai para não ir sozinho. Mas o meu pai também sempre foi uma pessoa muito... Ele aos 18 foi para os Estados Unidos, num ano viu o pai dele uma vez, que lá estava, então ele sempre foi uma pessoa adaptou-se sozinho, a fazer as coisas sozinho, e eu às vezes digo, pai, então mas eu não posso ir contigo. Ah, não, fiquei. Mas sei que isso era para me proteger. É exatamente, ele agiu isso mesmo para te proteger, porque ele sabia que realmente
trabalhar a terra, os animais é bastante duro e ele queria-te... Sim, e os meus pais sempre disseram, e ainda a minha mãe disse há poucos dias, que é a fortuna maior que nós podíamos dar a ti e às tuas irmãs foi o estudo, não é? As minhas irmãs licenciaram-se, eu não teria uma licenciatura porque, entretanto, estive no seminário, depois, entretanto, comecei, quis pintar, escrever, fazer teatro, e a vida deu muito mais do que eu algum dia pensei ter. E eu sou agradecido à vida por tudo o que ela me tem dado e ainda dá, mas foi uma opção minha, porque eu achei que eu construí-me autodidaticamente, não é? Como pessoa e como agente de socialização. Agora, falas justo, outro dia soube de uma curiosidade que não sabia, e claro que foi com orgulho. Eu tive no meu serviço um senhor que trabalhou com o meu pai, de quem ele tinha uma estima muito grande por ele, e ele disse-me: lembro-me do teu pai sempre com uma frase que ele dizia, e que não era do meu conhecimento, meu pai já faleceu há muitos anos, e ele partilhou comigo e disse: a única herança que eu tenho para dar aos meus 4 filhos são 4 canetas, que eles façam uso delas. E portanto achei, lá está, é uma forma de dizer que a caneta no sentido de escrita, de educação, de estudo e não só, eu acho que também tem a ver mesmo com a capacidade de, não é, de deixarmos algum legado, alguma parte mais escrita. Epá, eu fiquei encantada de saber disto, porque eu não sabia desta história. No amor, não te esqueças do amor das 4 patas, acrescenta também. Sim, também é assim. Sim, nós também temos, porque lá em casa sempre tivemos cães. Exato. Sempre. Gatos nem por isso, mas sempre tivemos. Mas, de qualquer forma, isso para dizer que, só juntando aqui pai e mãe, no meu caso eu não consigo dissociar mãe do pai nem pai da mãe. A mãe e o pai são um todo, para mim sempre foram, porque eles estão fundidos um no outro, eles sempre foram um bloco e transmitiram-nos isto. Eu nunca sei quando é que o pai termina e a mãe começa, nem a mãe começa e o pai termina, porque o pai é realmente assim muito mais manso, muito mais temperado, muito mais. O meu pai é da paz, pelo meu pai não havia guerra no mundo, pelo meu pai toda a gente tem que respeitar o outro. A minha mãe é mais dinâmica, é aquela força, aquele dinamismo, a criatividade, e eu sou muito isso também, eu sou uma fusão dos dois, mas é isso. E então, para dizer, voltando ao texto, para dizer que é um privilégio um filho poder replicar um pai no mundo, e é um privilégio tu vires de onde vens. E a natureza está estruturada nisso. Aliás, os pássaros ouvem os progenitores cantar e na altura do acasalamento eles reproduzem. E se repararmos, toda a natureza se estrutura assim. Todos os animais ensinam os seus filhotes a caçar, a fazer este procedimento, a ter esta perspicácia para se camuflarem, esconderem. E nós não somos diferentes. Nós replicamos aquilo que os nossos pais, neste caso o pai, nos ensina, mas também tudo o que tu disseste há pouco está geneticamente dentro de nós. Porque nós somos o resultado de tudo o que está para trás de nós, da evolução dos nossos antepassados que me trouxeram até aqui. É quase como a viagem das borboletas monarca. Nós somos uma viagem. Eu estou a viver mais do que o meu avô e a minha avó, a minha bisavó e o meu bisavô, que eu nem conhecia nenhum dos 4, mas eles estão em mim, porque eu tenho a genética deles. E isto é que é fantástico. Ou seja, há coisas que eu nem sequer sei... são minhas, mas tu também te estás a descobrir. Aliás, eu descubro-me enquanto filho vendo o meu pai, porque descubro-me enquanto pessoa vendo coisas nele, porque eu muitas vezes espelho coisas que ele tem, até as gargalhadas e não sei o quê. Ainda hoje estávamos ao telefone, o meu pai e a mãe a almoçar e eu também, e depois de repente eu fiz a gargalhada que o meu pai faz. Eu disse: pá, isto é muito do meu pai. Ou seja, então isto é um amor maduro. Quando um filho transmite aos filhos o que aprendeu com o pai, é um amor que floriu, que frutificou, que deu frutos e que está em equilíbrio, em sintonia. A gente aqui está a falar muito de pais para filhos, mas aqui é de agentes de socialização para alguém. Sim. Porque, por exemplo, no meu caso, no teu caso, nós não temos filhos, não é? Não conseguimos replicar essa questão de pai e da mãe, mas conseguimos certamente sermos agentes de socialização. Mas estou há tantos anos. Olha, fui chefe de escuteiros, fui catequista, sou contador de histórias há 20 anos, praticamente, e de repente... tantas do ATL, quando comecei na Terra Chá, no Lameirinho, e de repente tenho cruzado com malta que já está do meu tamanho e outras não, mas que dizem: tu foste importante para mim naquele momento, foste a minha figura paternal, tu tinhas uma forma de pensar e de falar. E isto é satisfatório, quer dizer, tu não precisas te reproduzir para te reproduzires no mundo. E no fundo reproduzir é o bom que há em ti passar para a outra pessoa, que é delegares no outro. Aliás, vocês falaram nisso das últimas vezes que nós estivemos juntos, quando falaram daquele filme,
que é outra pessoa vive em nós enquanto ela vive na nossa memória e no nosso pensamento. Ou seja, é isso que tu dizes. Eu não preciso ter um filho biológico para me reproduzir, não é noutra pessoa e ser pensamento na outra pessoa também. Reproduzir a minha bondade, reproduzir o meu amor, reproduzir a minha criatividade nos outros, permitir que outros possam usufruir disto e até aflorar. Por exemplo, a minha homossexualidade. Quando tu vives um caminho que isso não tens de ter um letreiro, infelizmente nem devias nem dizer que és ou que não és, ninguém devia dizer. Mas sei que ao assumir, isto também permite que outras pessoas tenham mais coragem de dizer, pá, eu também posso ser feliz e posso viver, porque é natural. Eu não sinto qualquer diferença por viver com um homem do que se vivesse com uma mulher. Claro que organicamente o corpo é diferente, fisicamente é diferente, mas o sentimento, que é o que nutrimos pelo outro, que a gente apaixona-se pela energia do outro, é igual. Então o caminho que eu faço é um caminho de felicidade, é um caminho de autenticidade, de tu seres o mais feliz possível enquanto ser vivo. E fazer com que isto possa aflorar no outro, em que o outro possa sentir coragem para... Acho que é arrebatador. Então eu nunca senti necessidade de me reproduzir, mas já me tenho reproduzido tantas vezes, porque a pessoa escreveu livros, a pessoa fez teatro, a pessoa inventou peças, a pessoa criou pinturas, a pessoa faz 30 por uma linha em tudo o que é de dar-se ao outro de uma forma autêntica, que eu estou completamente avô. Já sou avô, já tenho netos por aí, dá um espetáculo. É tudo a tal história do legado que nós deixamos, não seja ele qual for. Mas já ainda quer ser avó ainda. Não quer ser avó. Quer dizer, tem uma neta, 4 patas. Milu, um beijinho para ti. É isso, eu acho que o fantástico da vida é tu poderes realmente... Deixas um pouco de yoga. Sim, seres luz. E a luz é brilho. A luz é claridade, a luz pode abrir caminho. A luz faz os outros verem. Isso é extremamente importante, porque nós, enquanto agentes de socialização, realmente é espalhar gentileza, afeto, princípio da bondade, partir realmente o princípio da bondade em relação ao outro. Tolerância, compreensão, respeito. Respeito, não é uma palavra mestra aqui, bastante importante. Cumplicidade, sermos cúmplices, leais uns aos outros, verdadeiros. Tudo isto, por exemplo, eu vivo uma vida tão simples, sem ser simplória, porque eu valorizo imenso, por exemplo, a paisagem, eu valorizo imenso o ar que respiro, eu valorizo as pessoas que se abeiram de mim com sorrisos de sinceridade e que acabam por sentir que me conhecem, e se calhar conhecem, porque eu acho que sou muito isto. Se me virasse ao contrário, eu seria igual. E então... Tu vais feliz a comer o meu pudim. É verdade. Mas tu nunca me deste a receita só para perceber. Mas eu já... E quero que aquele amor seja genuíno, seja só meu. Olha, Susana, mas já descobri. Eu comi uma sobremesa este Natal e o sabor da base era aquela. Desculpa, eu vou fazer para te surpreender um dia destes. Mas era este o pudim, Susana. Não me enganas. 3 de areia, 2 de cimento. Não, mas existe o pudim da Susana. Não é nada. Não é? Não, porque eu não estava lá. Por acaso eu me esqueci o que é que aquilo levava, mas vou ir à fonte. Não, mas tinha um paladar muito semelhante à base. Não, nada disso. Só que era mais duro, porque levou gelatina, o teu não leva. Fogo, o meu pudim com gelatina. Não leva, eu percebi logo. Mas o outro levava e estava um bocadinho mais... Pronto, isto é amor. Isto é... Diz? Fala. Pois o problema é este, é que não disseste nada. Tinhas-te ter dito. Não provaste ainda o pedido da Susana? Ainda não. Não, pronto, fica combinado. Ainda num programa desses eu ainda venho aqui fazer um show cooking. E tu ficas a conhecer a receita. Do you like me? Não. E pronto, e é natural que nestes processos a gente vai transmitir aquilo que é suposto ser-se o papel social. E o que isto trazer aqui ainda, e tu deste uma resposta bastante eloquente e bastante boa em relação a isso de nós não somos pais ou mães e temos realmente também, podemos deixar um legado e podemos realmente cultivar também e deixar sementes nas outras pessoas. E isso é muito importante porque, enquanto papel social, ainda se espera muito que, por exemplo, sobretudo no caso da mulher, que a mulher seja mãe, não é? Que a mulher reproduza e ainda vou sentindo às vezes algum preconceito em relação à minha decisão de não ter sido mãe. Ainda existe aqui algum preconceito associado. Sim. E portanto isto não faz de mim uma pessoa que possa ser menos interessante em termos daquilo que pode contribuir para a sociedade. Verdade, eu ou qualquer outra pessoa que não invalida a tua existência não te reproduzires, não é? Mas isso também vem muito daquela altura dos reis e disso tudo em que se não tinha, se não dava, se era externo, não sei o quê, e depois a igreja, porque se não houver realmente nascimentos
o casamento acaba por não ser consumado e depois também não havendo, não há evangelizadores e o mundo não se faz e a obra de Cristo tem que ir para a frente e depois e que e tal. Mas a vida é muito maior do que isso e um ser humano é realmente uma coisa muito maior do que tudo isso, se for pelo lado bom das coisas, não é? Se vivermos a vida com esta empatia, com este deslumbramento. Eu vivo deslumbrado pela vida porque a vida em si não vale nada. Nós somos realmente, como diz na Bíblia, como a erva que de manhã verdeja e à tarde é cortada e já foste. Por isso, são estes pormenores, é isto que tempera a vida, que faz a vida valer a pena. Tu poderes amar, seres boa pessoa. E outra coisa, outra coisa muito importante aqui também no âmbito do processo de socialização é a ação. Muito mais do que a palavra, por isso é que a gente tem aquele ditado muito conhecido, não é? Não faças o que eu não faças o que eu digo, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Podes ser Susana, que eu estou aqui toda atrapalhada para dizer. Faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Exatamente. Portanto, isto tem validade zero no âmbito do processo de socialização, porque a verdade é que nós reproduzimos um modelo. Se alguém disser-nos, pá, deves ser gentil com o outro, deves respeitar o outro, mas vê na minha ação desrespeito em relação ao outro e a ausência de gentileza em relação ao outro, a agressividade para com o outro, essas palavras não vão ressoar, não é? Porque eu vou replicar, não é aquilo que eu vejo. Portanto, é muito importante isso. Por acaso, às vezes digo isso ao Tomás. Pronto, porque há coisas que eu já fiz e que isso é que deu errado. E então, quando eu digo a ele isso, é para ele saber que não deve fazer aquilo que eu fiz. Reportas-te ao passado e não ao presente, sim, não é? Sim. Já aconteceu comigo, coisas que ele está a passar agora e já passei. E às vezes eu digo-lhe isso, que ele não pode fazer aquilo que eu fiz, tem que fazer aquilo que a gente manda. Mas ele é um bocadinho difícil de aceitar às vezes. Ele está na idade disso, não é? Ele está com uma birra por causa da escola. Mas a experiência do outro não é a nossa. E as coisas, às vezes, mais que a gente diga, não faças isso que vai-te acontecer isto. Nós temos às vezes a pessoa tem que passar por essa nós situação. Aprendemos passando pelas coisas, não é? Mas seria bom se me dissesses, Paulo, não vais por aquele caminho porque ali ao fundo vais ter um buraco e vais cair, porque já caíram lá outros. Eu devia realmente munir-me destas informações. Então, se estás a dizer isso, tens conhecimento, não vou. Mas a tendência é ir. Mas a tendência é ir e é fazer o percurso, porque isso também te... E a queda faz parte. Sim, isto também desde te torna mais capaz, mais autónomo, não é? Sim, vai trabalhando a tua resiliência, também a tua capacidade de sermos mais resilientes. E pronto, e eu acho que é muito importante nessa questão, porque nós somos agentes de socialização para várias pessoas e somos muitas vezes agentes de socialização para pessoas que nós nem nos apercebemos que somos, não é? E falámos aqui também, no ponto anterior das redes sociais, o que nós colocamos aí também cria impacto nas outras pessoas. Também temos de ser responsáveis afetivamente, não só no nosso trato real com o outro, mas também no nosso trato mais virtual. Porque o que é que nós sentimos? Nós sentimos muitos, sobretudo os jovens e as crianças, que são mais permeáveis a quererem reproduzir modelos daquilo que elas veem, de pessoas completamente distantes, que não conhecem, mas que querem reproduzir uma determinada forma de vestir, querem reproduzir uma forma de estar ou de se alimentar que veem e vamos reproduzindo modelos de vivências que são-nos muito distantes, mas que agora de pessoas que nem sequer conhecemos. Portanto, temos o meu filho, por exemplo, seguia um youtuber qualquer. Ele teve uma altura que ele até falava brasileiro, ele não sequer sabia falar português. Ele e muitos, que isso é uma tendência. Sim, mesmo crianças com a banda desenhada e tudo, é tudo em brasileiro. Olha, eu uns dias atrás andei de autocarro e fui no autocarro das 7h30 das Lasme. Na minha altura, eu lembro quando ia para a escola que ele era uma folia de coraças e a gente a brincar quem é que se sentava no banco de trás. O banco mais cobiçado. Eu entrei para o autocarro, estava um silêncio total e o autocarro estava cheio. A canalha estava tudo ligado no telemóvel. Eu lembro da gente era uma perto num, uma perto no outro. Sim. Agora não, eles estão ali ligados aos telemóveis. Todos rasgados, depois sim. A gente deixava a nossa assinatura. É verdade. Sim, mudou, tudo mudou. A realidade está mudada. Eles estão muito mais aptos atualmente a tudo. Estão aptos, eles começam logo a mexer nos comandos e tudo, e percebem logo tudo isso, ou seja... O meu filho já tem a tendência de ir, ele tem 18 meses, ele já tem a tendência de ir para o telemóvel. Ainda antes e a minha irmã tira e... Ainda antes de vir para cá, estava a ler uma
estava a ler uma notícia do Observador, e agora não me recordo qual foi o estado, nos Estados Unidos da América, em que um filho matou o pai, porque o pai tirou-lhe sim, da PlayStation, não é? Qualquer coisa também li isso. Nintendo Switch. Tinha feito uma fiscalização qualquer, agora está na hora de ir dormir, e tirou a Nintendo, e ele atirou ao pai. Não, o primeiro caso, isso há pouco tempo apareceu 2 casos de dois... Exato, olha, nem tanto, o adolescente em Portugal que matou, a mãe. E outra no Brasil também matou a mãe, tirou o telemóvel, não sei o que, ela também. Mas de quem é a culpa? A criança acaba por ser uma vítima também nisto. Exatamente. Porque ela não, nem os pais estão preparados para este boom que foi tudo isto, que nós estamos a ser... o mundo está, além de industrializado, está comercializado, tudo é vendível e nós estamos a ser explorados, porque tudo isso este conforto é todo muito, é muito aprazível, mas ao mesmo tempo é castrador, porque as relações estão castradas. Por exemplo, nós somos do tempo de irmos para o café e conversávamos. Quem é que conversa agora? Ninguém conversa. Nós podemos até estar no café, mas estamos com os telemóveis. Vamos jantar, a malta tem telemóveis. Olha, estava no autocarro com telemóveis. Ou seja, tu também estás a viver com perigos enormes. Porque, na verdade, uma criança sente-se influenciada por aquele youtuber, por aquele influencer, não é? No bom e no mau. Nós não tínhamos nada disto. E eles têm tudo isto agora ao dispor. Exatamente. Não é? Está muito difícil. E os predadores sexuais e tudo isto está um mundo realmente... É cada vez mais difícil educar, Sim. é cada vez mais difícil socializar, Sim. porque há tantos canais, não é? Abertos e que chegam até nós, que é muito difícil as crianças em idades tão prematuras terem filtros suficientes para poderem... maturidade, não é? Por isso é que na Austrália, não é? Já puniram e a partir dos 16 anos, escolas cá também... Ele e mais alguns, eu lembro, a gente perguntava a eles o que é que eles queriam ser quando fossem grandes, era youtuber, todos eles queriam ser youtubers. Tipo, aqueles gajos estão ali, falam com eles, estão a ver aqueles vídeos, aquilo parece que penetra na mente deles, eles ficam tanto focados naquilo. Sim. E eu acho que foi através da net, não houve um jogo qualquer que sim, teve alguém que se suicidou. Vários, aliás, tem nos Estados Unidos um caso que também até criou uma instituição para poder alertar e agora, em vários sítios. E agora com o aparecimento da inteligência artificial, que também abre outros campos que não só as redes, portanto, temos aqui mundo cada vez mais desafiante. Exato, tu agora estás a viver num mundo que tu tens a realidade e tens a ficção, mas agora a ficção torna-se realidade e tu já não sabes o que é real. Não consegues nem consegues discernir o que é uma coisa da outra. É impressionante, de facto, isto. Nós estamos completamente jogados numa teia, numa armadilha, e estamos aqui a espernear que nem peixinhos, a tentar encontrar cada um o seu caminho e ser... A fazer o esforço diário, mantermos o nosso otimismo, não é? A nossa esperança e a nossa fé na humanidade e realmente darmos sempre o melhor de nós, não é? E não desistirmos de sermos as pessoas que queremos ver no mundo. E isto é a mensagem melhor que nós podemos achar, não é? Bem, sei que o tempo passou muito rápido, mas... terminamos aqui a nossa janela de contos. Beijinhos lá para casa. Beijos. Beijo muito grande para vocês e até à próxima. Obrigada.